Boa noite, queridos irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos para o nosso estudo dessa noite. Já vá tomando lugar no nosso culto, na nossa igreja, no nosso estudo bíblico. Já pega a sua Bíblia, sua caneta, seu bloco de anotações, para estarmos juntos estudando a palavra do Senhor, ok? Nós estaremos iniciando nesse momento, que nós queremos finalizar até às 18h30, porque hoje nós temos o culto às 19 horas. Então, eu quero convidar você a nós estarmos orando nesse momento, já entregando diante do Senhor as nossas vidas e colocando também todas as nossas necessidades aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar nesse momento? Senhor, graças te damos. Obrigado, Senhor, por podermos acordar mais um dia, podemos estar sob a tua graça, sob a tua misericórdia. Podemos, ó Deus, realizarmos as nossas tarefas. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelas bênçãos que tem concedido a cada um de nós. Somos-te gratos por isso, Senhor, pela presença do Senhor em nossas vidas, pela condução do teu Santo Espírito em cada coração. Deus bendito, nós queremos te pedir nesse momento, mais uma vez, que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, que o Senhor esteja, Senhor, orientando os nossos passos e, sobretudo, através do teu Santo Espírito, nos trazendo a tua palavra a ser estudada nessa noite. E ensina-nos, ó Deus, mais uma vez, dia após dia, a andar na tua presença, a sermos perfeitos, a nos desviarmos do mal, mas, sobretudo, Senhor, a sermos obedientes à tua voz. Senhor, nós te pedimos isso, pedindo perdão dos nossos erros, dos nossos pecados. Também queremos te agradecer, Deus eterno, nessa noite, por mais um ano de vida que o Senhor concede à nossa irmã Sidneia. Obrigado a Deus pela tua filha, obrigado, ó Pai, por completar mais um ano de vida sob a tua graça. Rogamos, ó Deus, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas continuamente sobre a sua vida, multiplicando os seus anos de vida, ó Deus, assim como também abençoando toda a sua casa. Assim nós choramos, Deus bendito, gratos por tudo quanto o Senhor há de fazer, porque cremos que o Senhor já tem nos abençoado. E assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos lá, então. 2 Timóteo, capítulo 4, ok? Então, já com a sua Bíblia aberta, e já indo diretamente à palavra do Senhor nessa noite, vamos estudar o capítulo 4, bem? O capítulo 4 de Timóteo é o último capítulo da segunda carta. Precisamos lembrar aqui, irmãos, que Paulo, que escreve a Timóteo, está na cadeia no seu segundo aprisionamento. Falamos sobre isso já por volta do ano 67 depois de Cristo. Esse segundo aprisionamento, o apóstolo Paulo está na masmorra, Paulo está acorrentado. E Paulo já se vê que o seu momento está chegando, a hora da sua partida está chegando, a hora do seu martírio está chegando, por causa do Evangelho de Cristo. Não que Paulo tenha feito algo contrário, mas simplesmente por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por pregar a salvação em Cristo Jesus. E aí no capítulo 4 agora o apóstolo está cerrando a sua carta ao jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, ao filho na fé Timóteo. Então vamos lá, nós temos 4 divisões nesse capítulo proposto. Então vamos, na primeira diz sobre a fidelidade e o zelo na pregação, e Paulo diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Essa palavra, esse termo usar de julgar vivos e mortos, nós já vimos lá em Apocalipse, o grande trono branco, quando todos irão se apresentar diante do Senhor, os mortos
ressurgirão para o julgamento. Aqueles que estiverem seus nomes escritos no livro da vida, né, não morrerão eternamente, estarão com Cristo, reinarão com Ele pelos séculos eternos. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, ou seja, negaram a fé em Cristo Jesus, esses foram jogados para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí, versículo 2, se você puder sublinhar, façam. Ele diz assim: prega a palavra. Né? Prega a palavra. O que é pregar? Né? Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu não tenho o dom de pregar. Pregar é compartilhar a palavra. A palavra pregar aqui é no sentido de proclamação. Seria a mesma palavra usada por querigma, do grego, que é proclamação. Então, proclamar é a pregação da palavra. Quando o salmista diz assim: os céus anunciam, né, a criação de Deus, a sua eternidade, né, as obras das suas mãos, a natureza, é uma proclamação, é uma pregação, sem palavras, mas se anunciam. Aqui a palavra de Deus diz: prega a palavra, compartilhe a palavra de Deus. Você não precisa ser um exímio pregador, você não precisa ter um curso, né, de oratória para ser um pregador. Você precisa compartilhar a palavra. E preste atenção, nós só podemos compartilhar aquilo que o nosso coração está cheio. Né? A expressão é: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se nós enchemos o nosso coração, a nossa vida com a palavra de Deus, então nós iremos falar da palavra de Deus com muita facilidade. Com muita facilidade. Então, prega a palavra, insta, né? Ou seja, seja um pouco insistente, sim, né? E aí diz assim: quer seja oportuno, quer não. Ou seja, aproveite as oportunidades. E, querido, como nós temos oportunidades para pregar a palavra. É no aniversário que você pode orar e você pode dar uma palavra, é numa formatura, é num funeral, é num momento de enfermidade, é num momento de dificuldade, é num momento de alegria, num casamento, todos os motivos ou todas as situações da vida nós temos uma palavra. Deus tem uma palavra para nós. Então, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, faça tudo isso, correção, repreensão e exortação, com longanimidade e segundo a doutrina bíblica. O que é a doutrina bíblica? É com amor, né? Toda repreensão é com amor, toda a correção é com amor, visa corrigir, visa, através de atitudes de amor, você ganhar aquela pessoa e não excluí-la, e não expulsá-la, mas ganhá-la. Então, corrige, repreende e exorta com longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo um pouco desse tempo já. Não suportarão a sã doutrina, ou seja, a doutrina bíblica, genuína, pura. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, essas pessoas, elas buscam mestres que falem aquilo que elas querem. Então, não é difícil nós enchermos igreja, não é difícil. Você quer encher a igreja, não é muito difícil. Basta você usar artifício como os demais têm usado. Basta você falar coisas agradáveis. Basta você não apontar o pecado. Basta você não pregar o evangelho da cruz. Basta você não pregar o evangelho de abnegação. Que tudo vai dar certo, que vai ser tudo mil maravilha, que a pessoa vai prosperar sempre, que ela vai ter emprego, que ela vai ser curada. Basta você prometer coisas que você não pode prometer. Então você vai encher a igreja vai estar cheia. Mas cheia de quê? Cheia de quem? O Senhor, Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
E são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, nem sempre haverá multidões, mas o Senhor está em busca daqueles que sejam verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que amem a sua cruz, aqueles que amem o seu sacrifício, aqueles que amem se colocar e andar nos passos de Jesus Cristo. Chegarão, haverá tempo em que não suportarão essas doutrinas. Nós temos vivido isso. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E como nós temos visto isso, quantas pessoas têm se dobrado e têm seguido falsas doutrinas, doutrinas que não são bíblicas, mas agrada ao ouvido, acalenta o coração. Então eu prefiro ouvir isso. Eu prefiro ouvir que se o meu ente querido morreu, eu posso falar com ele a hora que eu quiser, porque eu sinto falta dele. Falsas doutrinas, espiritismo, fábulas. A palavra de Deus diz que uma vez que nós morremos, segue-se o juízo. Jesus vai nos falar que não há comunicação. Quem partiu, seja para o inferno, seja para o céu, não há mais comunicação. São regras do reino espiritual. Mas as pessoas entregam-se às fábulas. Tu, porém, versículo 5, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então vamos prestar atenção nesse versículo? Primeiro, ser sóbrio em todas as coisas, seja sensato, seja lúcido, seja racional. Lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo nos fala que nós precisamos prestar a Deus um culto racional. Então, seja sóbrio. Segunda coisa, suporta as aflições, porque elas vêm, elas têm vindo de vários lugares, as aflições vêm e nós precisamos suportar as aflições. Permanecer firmes, inabaláveis, perseverantes. Faz o trabalho de um evangelista. Irmãos, qual é o trabalho de um evangelista? O que um evangelista faz? O evangelista prega o evangelho. O evangelista evangeliza. E o que é evangelizar? É compartilhar as boas novas de salvação com as pessoas, com seus amigos, seus colegas, com seus familiares, com seus vizinhos, com as pessoas que você não conhece. Um evangelista, ele tem prazer em compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Então faça um trabalho de um evangelista. Não feche os seus lábios, mas compartilhe tudo quanto Deus tem feito na sua vida. Compartilhe as bênçãos, como Deus tem cuidado de você, como Deus tem te livrado, como Deus tem te abençoado, como Deus tem conduzido a sua vida. Eu acredito que você tem muito a compartilhar, a falar com as pessoas a partir de você, não é a partir do outro, a partir de você, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Faz um trabalho de um evangelista. Compartilhe as boas novas de salvação com as pessoas, cumprindo cabalmente o seu ministério, o ministério pelo qual o Senhor confiou às nossas mãos. Do verso 6 ao verso 8, o apóstolo Paulo prevê o seu martírio, vê que a sua hora está chegando, o seu momento está chegando, e ele diz assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, por oferta a Deus, e o tempo da minha partida é chegado. Com certeza o Espírito Santo já havia falado a Paulo que aquele momento era o momento da sua partida. Porque no outro aprisionamento, Paulo não diz isso. Ele diz: olha, eu irei ter com vocês. E de fato foi. Mas agora, não. Agora ele diz: olha, estou já sendo oferecido por oferta, por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Sublinhe esse versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei
a fé. Palavras lindas do servo de Deus quando chega o seu momento. Ele diz: combati o bom combate. O combate que o Senhor me deu, os desafios que colocou diante de mim, os ministérios para eu desenvolver, as pessoas a quem eu deveria alcançar, eu combati o bom combate. E depois de combater esse bom combate, ele diz: eu completei a carreira que me está proposta. Lembra? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é a carreira que nos está proposta. Eu completei a carreira. E por final, guardei a fé. Porque é a fé que nos conduz à salvação, é a fé que nos leva à eternidade, é a fé que nos conduz a conquistarmos a coroa da vida. E ele diz assim, versículo 8: já agora, a coroa da justiça me está guardada. A mesma coroa da justiça que Paulo menciona aqui é a referência à coroa da vida, que nós haveremos de receber, todos nós, todos aqueles que professam e vivem pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? No grande dia, lá no trono branco, quando nós estaremos juntos com o Senhor. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Todos quantos têm colocado e têm posto o seu nome no livro da vida do Cordeiro. A partir do verso 9, o apóstolo Paulo fala a respeito de homens. Alguns que o abandonaram, outros que não. Vamos ler, ele diz assim, falando ainda a Timóteo, ele diz: procura vir ter comigo depressa. Nós não sabemos se Timóteo chegou a tempo antes da partida, antes do martírio de Paulo. Não me lembro de ter lido algo sobre isso. Mas Paulo chama Timóteo como filho na fé e diz: procura vir depressa ter comigo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então ele vai falar de pessoas que não suportaram aquele momento de aflição, de angústia, de aprisionamento do apóstolo Paulo e o abandonaram. Demas foi um. Crescente foi a Galácia, Tito para a Dalmácia. Estes não abandonaram, mas estavam em missão, foram as igrejas em missão. Somente Lucas está comigo. Lucas também chamado médico amado, que escreveu o Evangelho de Lucas, que escreveu Atos. Somente Lucas está comigo. E aqui uma referência muito interessante, versículo 11 ainda. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aqui é um momento de reconciliação muito interessante, porque se nós lembrarmos Marcos aqui é o mesmo autor do Evangelho, Marcos, também chamado João Marcos, sobrinho de Pedro, sobrinho de Barnabé. E Paulo, ele se decepcionou com Marcos na sua primeira viagem missionária, quando ele e Barnabé levam a Marcos consigo, mas no meio do caminho Marcos desiste da viagem. Talvez por ser muito jovem, ele desiste e retorna, e aquilo deixa Paulo muito chateado. Na segunda viagem missionária, quando Paulo se prepara para a segunda viagem missionária e chama Barnabé novamente: Barnabé, vamos para visitar as igrejas, fortalecer os irmãos e tudo mais. E aí Barnabé mais uma vez falou assim: vamos levar João Marcos conosco, vamos levar Marcos. E aí Paulo diz: não, de maneira nenhuma, ele nos abandonou no meio do caminho. E diz o texto lá em Atos que houve certa desavença entre eles. E então eles se dividiram, e então Paulo chamou Silas para ir consigo, e Barnabé foi com João Marcos para outras igrejas. E assim eles se dividiram e foram caminhando. Mas ao longo da caminhada, ao longo do tempo, Paulo chega e fala assim: olha, traz Marcos, porque ele é útil para o ministério.
Ele entendeu que aquele momento que aconteceu lá atrás foi um momento de fraqueza, foi um momento de talvez muito jovem ainda, e depois disso eles restauraram a sua comunhão como servos de Deus. E Paulo então chama Marcos para trabalhar no seu ministério. Quanto a Tíquico, versículo 12, mandei-o até Éfeso, em missão. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Os pergaminhos aqui são referência aos escritos da Torá, que é o Antigo Testamento. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, porém, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E aí Paulo diz, cuidado com esse homem. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Por quê? Quando Paulo se defendeu em Roma, como ele diz, ninguém apareceu para ser testemunha, para me ajudar. Todos fugiram, talvez com medo de serem presos juntamente com Paulo. E Paulo entende isso e ele diz que isso não lhe seja posto em conta. Assim como Jesus, quando estava sendo crucificado, Jesus falou, Pai, não lhe impute esse pecado de estarem crucificando o Filho de Deus. Verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então, na primeira defesa de Paulo, e aqui nós podemos entender que houve dois momentos, a primeira foi no primeiro aprisionamento e agora no segundo. A primeira defesa, Paulo diz, olha, o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, de maneira que eu pude pregar o evangelho também aos gentios. Todos ouviram. E se nós olharmos lá em Atos, isso aconteceu, é o que de fato aconteceu. Quando Paulo é preso, é levado, e depois, ele, então, quando Paulo já está aqui na sua defesa, aqui, olha, capítulo 24, Paulo apresenta a sua defesa, perante Félix, e depois, ele discursa perante Agripa, e mais para frente, Paulo é enviado para a Itália no capítulo 27, e aí, já lá no capítulo 28, Paulo chega a Roma, e Paulo em Roma, diz lá no capítulo 28, versículo 16, diz, uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. E ali ele pregava, ali ele falava. Devendo marcar um dia, um grande número de encontraram na residência. Então, Paulo, enquanto pôde, estava ali pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Por 2 anos, versículo 30, permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Depois nós não temos mais a referência segundo o aprisionamento. Quando ele não está mais na casa, ele está agora na masmorra. Nós não temos essa referência, a não ser os escritos através das cartas dele. Aí no versículo 18, ele diz assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Essa é a firme certeza do apóstolo. Olha, eu combati o bom combate, completei a minha carreira que estava proposta a mim e guardei a minha fé para o grande dia, para eu receber do Senhor a minha herança, que é a salvação da nossa alma. Ele me levará salvo para o seu reino celestial. Irmãos,
Essa é a nossa certeza como apóstolo Paulo, né? O Senhor nos livrará também de toda obra maligna e nos levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio e os irmãos todos ali em Roma. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém, irmãos? Vamos fazer uma revisão rápida desse capítulo. Paulo nos chamando a pregar a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, repreendendo, corrigindo e exortando com toda longanimidade e doutrina. Porque chegará tempos em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas vão se entregar às fábulas, a ensinos estranhos. E então Paulo diz assim, olha, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, é a nossa missão. Depois o apóstolo Paulo vai falar quanto ao seu martírio que se aproxima, e ele diz, olha, quanto a mim já estou sendo oferecido por oferta, e a minha chegada, a minha partida está próxima. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está me guardada. Então é a certeza do apóstolo que o dia do Senhor está chegando para ele. Depois Paulo fala das pessoas que o abandonaram, de outros que estão em missões, de tantos, e aí podemos destacar a questão de Marcos, no versículo 11, porque era útil para Paulo. Embora houvesse no passado problemas, mas agora não há. E Paulo vê em Marcos uma possibilidade de um líder. E depois ele então fala sobre Alexandre, que causou muitos males a ele, que na sua defesa ninguém foi a seu favor, todos fugiram, mas ele diz, mas o Senhor me assistiu e me deu forças, por intermédio da minha pregação. Muitos gentios puderam ouvir a palavra do Senhor. E ele diz, o Senhor me livrará de todo o mal e me levará salvo para o seu reino celestial. Queridos, nós cremos e temos depositado a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, que nos salvou, que nos amou e que nos levará para junto de si na eternidade. Aquelas palavras que Jesus falou para o ladrão na cruz, quando aquele que o defendeu dizia, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Então, irmãos, a nossa vida, assim como temos a certeza que estamos vivos, temos a certeza que um dia iremos para a eternidade. E quando nós fecharmos os nossos olhos diante desse mundo, nós os abriremos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que dia maravilhoso! Então poderemos afirmar, conforme Paulo afirmou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora, a coroa da justiça nos está proposta. Que todos nós possamos viver com a firme certeza que a nossa vida é para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim concluímos o estudo das duas cartas de Paulo a Timóteo. E amanhã, se Deus permitir, estaremos estudando o primeiro capítulo de Tito, carta de Paulo a Tito, fazendo aquela breve introdução e depois estudando a primeira carta, primeiro capítulo. São 3 capítulos apenas
de ti, ok? E assim permaneceremos juntos, enquanto pudermos, dia a dia, vir capítulo a capítulo, estudando a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor. Quero agradecer pela sua vida, pela sua firmeza, pela sua fé, pela sua oportunidade que Deus tem lhe dado de estar conosco, de acompanhar. E como eu tenho falado, transmita essas palavras, marque outras pessoas, para que outras também possam ouvir, possam aprender, possam receber a palavra de Deus. Para que outras pessoas também sejam edificadas, como você está sendo edificado. Faça isso. Faz um trabalho de um evangelista. Não é porque estamos hoje em isolamento social que nós não podemos evangelizar as pessoas. Pelo contrário, olha, como nós temos falado, como as pessoas têm nos ouvido, como temos alcançado pessoas. Então, faz o trabalho de um evangelista. Não cesse. Não feche os seus lábios. Compartilhe através das redes sociais, porque você não pode estar presencialmente com elas, mas compartilhe através das redes sociais com as pessoas a palavra de Deus. Liga e diz: olha, eu quero orar por você, estou com saudade de você, quero trazer uma palavra de Deus à sua vida. As pessoas nesse momento estão muito sedentas, muito sedentas. É o que a palavra de Deus diz, literalmente, as pedras estão clamando. Irmãos, nós temos a palavra de vida em nós. Nós podemos ser um rio pelo qual as palavras do Senhor entram por nós, mas não apenas retêm, elas continuam e alcançam outras tantas vidas. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos louvá-lo com a nossa vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai eterno, graças te damos. Obrigado, Senhor, por podermos compartilhar a Tua palavra. Conforme diz a Tua palavra nessa noite, fazendo o trabalho de um evangelista, pregando, instando, quer seja oportuno, quer não. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade. E eu peço a Deus, a Ti, pela vida dos meus irmãos, ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que, ó Deus, têm lançado mão dos estudos bíblicos, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja com a Tua santa palavra, produzindo mudanças, produzindo, Senhor, convicções, produzindo transformações em vidas, ó Pai. Abençoando lares, confortando corações e, sobretudo, renovando a força a cada um deles. Senhor, conforme diz a Tua palavra nessa noite estudada, quando o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Senhor, nós vivemos tempos difíceis e nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos permita completar a carreira que nos está proposta. Por isso eu peço a Tua bênção, o Teu livramento sobre cada um que nos ouve, sobre cada irmão e irmã, ó Pai, que a Tua graça seja sobre as suas vidas. Obrigado pelas bênçãos que tem derramado sobre nós. Continue, Senhor, a abençoar a nossa nação. Continue, Senhor, a abençoar os nossos governantes. Continue, Senhor, a abençoar aqueles que são enfermos, curando das suas enfermidades. Tem misericórdia, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai. Nós assim te rogamos, nós assim te pedimos, pelo poder que há no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. E daqui a pouquinho, meia horinha, para você tomar um cafezinho, se ainda não fez. Né? Ou então vai lá, toma um banho, bota um perfume para ficar bem cheiroso. 19 horas, começaremos o nosso culto, tá certo? Nós estaremos dando continuidade à pregação que fizemos no domingo. Começamos a falar sobre ser semelhantes a Cristo. Pegamos a primeira perspectiva do passado, porque Cristo já fez. E hoje nós teremos a perspectiva do presente. E na quinta-feira, às 19 horas, na perspectiva do futuro. Então,
Daqui a pouquinho, 19 horas, te aguardo. Nossa irmã Sidneia, lá da sua casa, vai começar com um louvor, e depois do louvor, ela termina a live e eu já entro. Você não precisa nem sair da nossa página. Ela termina e eu já entro. E aí nós damos continuidade ao nosso culto nessa noite, tá certo? Meia horinha, daqui a pouco, já estamos juntos aí. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.